Numa noite fria, em dezembro de 2000, um terrível assassinato ocorreu em Setagaya, Tóquio. Naquela noite, uma família foi brutalmente morta por um agressor desconhecido. O misterioso assassino ficou na casa por várias horas após o crime e deixou uma grande quantidade de evidências, incluindo seu DNA. Mas a polícia ainda não foi capaz de identificá-lo. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu vou te contar um caso criminal cercado de mistério. Se você se interessa nesse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O final do ano é uma das ocasiões mais importantes no Japão, uma chance de celebrar um novo começo. Era a noite de 30 de dezembro de 2000, inverno gelado em Setagaya, Tóquio, quando Nina, de 8 anos, seu irmão mais novo, Rei, de 6 anos, e seus pais, Mikio, de 44 anos, e Yasuko, de 41 anos, estavam em casa aguardando as festividades. Mas a família Miyazawa nunca celebraria esse dia. Todos os 4 foram brutalmente assassinados em um crime que chocou o Japão e começou um novo capítulo sombrio na história criminal do país. A polícia sabe muito sobre o assassino, tudo, exceto quem ele é e por que ele cometeu um crime tão violento. Ele deixou o DNA por toda parte, deixou roupas no local, a arma do crime, ele usou o computador das vítimas, ele comeu pelo menos 4 sorvetes do freezer e ficou dentro da casa por horas enquanto a família estava morta. Quase 250 mil investigadores trabalharam nesse caso, recebendo mais de 15 mil denúncias do público. Mas quase 2 décadas depois, os oficiais aparentemente não estarão mais perto de resolver um crime que é extremamente raro nesse país, em grande parte pacífico. Por que o assassino matou as crianças? Nina era uma jovem inteligente e ativa. A menina de 8 anos estava na 2ª série da escola e 1 ano adiantada nos estudos. Sua avó, Setsuko, lembra com carinho o quanto ela amava balé. O irmão de 6 anos de Nina, Rei, tinha deficiência mental e seus pais o cercavam de amor e apoio. Seu pai, Mikio, trabalhava para uma empresa de marketing e sua esposa, Yasuko, era professora. A polícia acredita que, no dia dos assassinatos, eles tinham saído para fazer compras e passaram uma noite relaxante em casa, jantando e assistindo televisão juntos. Mas o que aconteceu depois ainda confunde detetives até hoje. A família morava ao lado da avó materna das crianças, Haruko. Na manhã seguinte, ela não conseguiu falar com eles pelo telefone como normalmente fazia. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Então ela foi até a casa e bateu na porta. Mais uma vez, nada. Quando ela abriu a porta, encontrou seu genro, Mikio, caído no fundo da escada perto da porta da frente. Seu corpo sem vida, esfaqueado várias vezes. Haruko subiu as escadas, onde encontrou sua filha e neta repetidamente esfaqueada com uma faca de sashimi. Ela ainda esperava desesperadamente por qualquer sinal de vida. A polícia acredita que o agressor continuou a esfaquear as crianças mesmo depois que eles tinham morrido. No quarto de Rei, Haruko encontrou o menino de 6 anos em sua cama. Ele tinha sido estrangulado. A polícia acredita que ele foi o primeiro a ser morto. Haruko chamou a polícia manchada com o sangue de sua família. A equipe criminal tinha a ideia de que era um crime cometido por estrangeiros, porque era diferente dos padrões de crimes japoneses até agora. Takeshi Tsushida era o chefe de polícia quando a família Miyazawa foi encontrada morta. É um enigma que ainda intriga o chefe de polícia de 72 anos. Hoje ele está aposentado, mas passou uma década de sua carreira policial de 41 anos
encarregado de investigar o assassinato da família. Ele contou que as expressões faciais dos corpos que ele inspecionou ainda permanecem em sua memória. Quando você compara vítimas que morrem por doença ou causas naturais a quem é subitamente assassinado, eles parecem muito diferentes. As expressões faciais são assustadoras. Ele acredita que todas as vítimas sentem o mesmo susto. E mesmo que ele tenha se aposentado há 11 anos, ainda está trabalhando extraoficialmente no caso. Ele ainda visita a cena do crime regularmente para ficar familiarizado com os detalhes e fez seus próprios panfletos pedindo informações. Mas há alguns detalhes que ele não vai e não pode nunca esquecer. A brutalidade não poderia ter vindo de uma pessoa sã. A cena que ele encontrou ainda o atormenta. Foi extremamente brutal ao ponto de não poder mostrar os corpos para os familiares devastados. Não há outros casos em que as vítimas tenham sido cortadas assim, ele disse. A polícia tem muitas pistas sobre a identidade do assassino e o que aconteceu naquela noite. Alguns oficiais acreditam que o assassino subiu em uma árvore, removeu a tela da janela do banheiro e entrou pelo segundo andar. A casa da família é localizada no Parque Sochigaya, o que dava ao assassino vários pontos possíveis de entrada por ser um parque público. Eles têm as impressões digitais e DNA do assassino, mas até agora não há nenhuma compatibilidade com os registros dos bancos de dados da polícia de Tóquio. Eles sabem que o moletom que o criminoso deixou na casa só foi fabricado e vendido 130 vezes, mas os oficiais só foram capazes de rastrear 12 proprietários. Eles têm o seu sangue e os exames revelaram que o assassino era um homem possivelmente mestiço, de herança coreana ou chinesa. Eles sabem através de suas pegadas que seus sapatos provavelmente foram feitos na Coreia, em um tamanho que nunca foi vendido no Japão. Ele era magro porque o cinto que ele deixou para trás indicava que sua cintura estava entre 70 e 75 centímetros. Eles até sabem que ele comeu feijão de corda e sementes de gergelim no dia anterior, porque ele deixou fezes no banheiro. Já se passaram 21 anos e, apesar de tantas pistas deixadas para trás, as impressões digitais e o DNA do criminoso não puderam ser encontrados. A polícia japonesa não é grande com investigações cooperativas internacionais, por falta de experiência e habilidades linguísticas. Para o ex-chefe de polícia, ainda faltam muitas perguntas. Por que ele fez isso? Foi por dinheiro? Ele tinha rancor de alguém da família? Ou era sobre outra coisa? Como se pega um assassino sem rosto? A Polícia Metropolitana de Tóquio acredita que um homem vestido com estas roupas era o assassino. Mesmo que a investigação não tenha descoberto a motivação do assassino, a polícia não diminuiu seu foco. Eles investigaram se Mikio tinha sido visto discutindo com patinadores no parque antes do seu assassinato. A casa da família ficava atrás de uma pista de skate, separada apenas por uma cerca. As roupas do assassino e a idade suspeita podem sugerir um patinador descontente, cansado das queixas de barulho do vizinho. Mas há outras teorias mais estranhas. O jornalista investigativo Fumiya Ishihashi passou anos pesquisando o caso e escreveu um livro concluindo que o assassino era um ex-soldado do exército sul-coreano que virou assassino de aluguel. Ele acredita que um dos fatores motivadores do crime foi uma tentativa de roubar o dinheiro da indenização paga à família para a expansão do parque. Como o criminoso não teve o mínimo de cuidado e deixou para trás suas facas, roupas, bolsas, impressões digitais, impressões das palmas das mãos e pegadas, ele estava confiante de que não seria pego. O autor acredita que o criminoso não era japonês, não vivia no Japão
e ele imediatamente escapou para o exterior. Ele também acredita que os policiais falharam na investigação inicial. Na época, todos os investigadores especiais da Polícia Metropolitana de Tóquio estavam em casos diferentes e não teve escolha a não ser enviar a equipe reserva. Além disso, como era véspera de Ano Novo, muitos detetives estavam em casa e levou muito tempo para recrutar todo mundo. Não podemos negar a possibilidade de que isso atrapalhou o desenvolvimento do caso. A avó Haruko, que encontrou as vítimas inicialmente, disse à polícia que havia destrancado a porta usando sua chave reserva. Mas em seus últimos anos não tinha tanta certeza. Isso tornou muito mais difícil confirmar exatamente como o assassino entrou e saiu da casa. Como a polícia não podia confirmar detalhes básicos, eles não seriam capazes de prender o criminoso, a menos que haja um milagre e o criminoso se renda ou suas impressões digitais sejam encontradas em outro crime, não há nenhuma chance dele ser preso. Há ainda outra teoria no caso do assassinato da família Setagaya. O escritor Uko Asu escreveu um artigo sobre soldados das forças especiais norte-coreanas que ocasionalmente treinam para pousar no Japão, matar japoneses e retornar à Coreia do Norte. Um desertor disse que ouviu um soldado norte-coreano se gabando de seu envolvimento em um caso semelhante aos assassinatos da família Setagaya. Após a aposentadoria do investigador Takeshi, uma próxima geração assumiu o caso. Manabu Ide, da Força Especial de Investigação da Polícia Metropolitana de Tóquio, acredita que o caso pode ser resolvido. O caso agora está nas mãos de um detetive décadas mais jovem que segue confiante. O superintendente Ide disse que os investigadores gostariam de ajudar as vítimas a descansar em paz e que é uma missão prender o criminoso que assassinou 4 pessoas inocentes, incluindo 2 crianças pequenas. Atualmente, 35 detetives estão trabalhando no caso atípico e raramente visto na história do Japão. A casa da família, que era mantida para preservar evidências como impressões digitais e tipos de DNA, se deteriorou devido a rachaduras e vazamentos e corre o risco de desmoronar. A prefeitura deseja demolir o prédio. O superintendente disse que eles preservaram todas as evidências possíveis lá dentro, então não haveria impacto na investigação se a casa fosse demolida. A polícia acredita que por terem o DNA, ainda há esperança. A mãe de Mikio, com 88 anos, é contra a demolição da casa e deseja respostas enquanto ainda está viva. Ela visita o túmulo da família todos os dias. Se você gostou do vídeo de hoje, eu vou recomendar o caso da produtora que teve um fim trágico nas colinas do sul da Irlanda. Eu vou deixar aqui na tela final o caso Sophie Toscan. Deixe seu comentário sobre a sua teoria nesse caso e antes de sair, deixe o seu like para ajudar o canal. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!